eu me orgulho de falar que o Thiago é diretor de tecnologia do grupo Magazine Luiza, né? Está à frente. Na época, ainda de estudante, ele já trabalhava no Magazine, né, no Magalu, e hoje está colhendo os frutos. Só, por favor, feche o microfone. E hoje está colhendo os frutos de todo o esforço, né, que ele empreendeu na carreira dele como engenheiro, né, e hoje como gestor. Lembrando que a gente vai ter essa nossa reunião até mais ou menos umas 21 horas, mas antes disso, após a fala do Thiago, a gente abre um espaço para que vocês possam fazer perguntas, né, e tirar dúvidas. Nesse meio tempo, a gente vai adicionando as pessoas no lobby. A gente já está aí com mais de 220 presentes. E, nesse meio tempo, enquanto eu vou adicionando, a gente vai fazendo as nossas considerações. Não estranhe, né? O Thiago se apresenta como Jesus aqui no Teams, né? Porque eu gosto sempre de falar que ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? E sempre foi assim como aluno e como profissional, né? Então, Thiago, se você está me escutando, né, te dou as boas-vindas, para que você possa fazer uma apresentação breve, ou se você não quiser, eu posso fazer por você, mas fazer uma apresentação breve da tua carreira, da tua trajetória como profissional, tá? Não sei se você me escuta, mas... Não, legal. A palavra está com você, né? Faça a sua apresentação. E eu queria logo, aproveitando que você faz a sua apresentação, que você pudesse, dentro do contexto dessa apresentação pessoal, em que você elenca a tua trajetória, como foi e como é ser um profissional da área de gestão, no início somente de tecnologia, na área de gestão, e tenta colocar mais ou menos em algum tempo o que você aprendeu, o que você aprende, o que você ainda tem a aprender como um dia profissional que respondia a alguém, hoje chefiando praticamente não, chefiando um setor inteiro. À medida que você for colocando, depois nós mediadores faremos alguma pontuação e depois... Te mutaram aí, Sérgio. Foi o Guilherme que me mutou aqui. Ele mandou parar de falar. Então, vamos lá, Thiago, fica à vontade, pode começar. Prazer. Beleza. Novamente te rever. Não, prazer aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu brinco que o meu nome é Jesus, meu apelido aqui é Thiago, né? Então, o pessoal acaba me conhecendo, assim, né? Já faz vários anos que eu acabo carregando aí esse pedido também. E como o próprio Penedo falou aí, vários anos atrás aí, né? Sempre acho que para mim foi muito desafiador, porque eu acho que quando eu entrei na academia, eu acho que eu não tinha maturidade para dar valor ao que se aprende na academia, sempre vindo muito de técnico, né? Eu sempre achava que na academia eu ia ter contato com tudo que é de ponta e tal, e aí eu demorei um pouco para amadurecer, que na verdade é o processo de aprendizado que é o mais importante que você carrega disso, né? Lógico que vão ter aquelas matérias que são sempre você gosta mais, sempre gostei muito da programação, né? Vim muito sempre da parte do Technicase, vou falar assim, comecei a carreira numa agência, né? Onde você faz um pouco de tudo, né? E aí acabei depois passando por outros projetos, participei do projeto do TIS e tal, e depois acabei fazendo mesmo minha carreira no Magazine Luiza, né? Trabalhei também em algumas outras agências de publicidade, né? E eu confesso para você que você estava até falando, né, Penedo, sobre essa questão de como que é essa parte da liderança, né? Eu acho que nunca foi algo que eu busquei, mas foi algo que eu aprendi a gostar ao longo do tempo, assim, com a necessidade, né? Então, acho que foi algo que me despertou ali, depois de alguns anos trabalhando, acho que eu vi como que era importante, principalmente, você ter essa questão de, putz, como é que você faz um mecanismo onde você consegue
fazer mais coisas sem depender de você, né? Então, por mais que você está participando, fazendo parte de um time grande, acho que quando você começa a ter uma questão de liderança, você consegue direcionar, ver mais coisas acontecendo que normalmente você sozinho, fazendo parte de um grupo menor, você teria um pouco mais de dificuldade, né? E acho que isso foi Oi? Você abre teu vídeo que eu não estou te enxergando e peço aos demais que fechem o vídeo, tá? Somente os Opa, moderadores e o Thiago. eu acho que eu tô com o vídeo aberto. Ninguém tá me vendo aí, é? Eu não te vejo. Deixa eu fechar e abrir aqui de novo. E agora, me vê? Agora te vejo, pode continuar. Bem, então eu estava até falando, hoje eu estou há pouco tempo no grupo Magazine Luiza, somente 11 anos, né? Então lá que eu fiz a minha carreira de liderança, e, putz, é incrível, assim, como acho que eu consegui... Parece que são 11 empresas diferentes, assim, sabe? Acho que é uma empresa que ela tem muita abertura para se mudar, se adaptar ao que vem acontecendo, né? Eu lembro que quando eu fui para lá, o pessoal falava, cara, que você tá indo para o Magalu? Que doideira, sabe? Nada a ver com tecnologia, mas eu acho que eu vi como um grande mato verde, assim, onde estavam querendo investir em tecnologia e não apenas como um custo, né? Quando você vê tecnologia como um investimento, né? Você coloca coisa nisso e não só comprar software de prateleira e simplesmente usar, estavam querendo construir uma própria plataforma, né? Então foi muito benefício para mim aí. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Vocês puderem dar um feedback para mim no chat aí, ou tá meio picado? Tá bem? Beleza, perfeito. Basicamente, acho que é isso. Obrigado, Silvana aí, Renan, o pessoal tá me comentando tudo aí. Então, hoje eu estou à frente da área de diretor de tecnologia, fiquei muitos anos na frente, inclusive, do próprio e-commerce, e aí com o atual crescente aí, né, de muito do que acontecia, o pessoal fazendo... hoje eu sou responsável pela área de engenharia lá de software, onde tem a parte de arquitetura, de software, infraestrutura e APIs, né? E trabalho também com outras empresas do grupo, né? Então, antes eu ficava na frente do e-commerce do Magalu e agora eu consigo atuar na parte de uma maneira mais cross, de Kabum, Netshoes, Época, Estante Virtual e outras futuras empresas que possam fazer parte aí desse grupo, né? Bem, simplificado aí, só para dar um pouco de contexto para vocês, não sei se respondi exatamente a pergunta aí, Pedro, mas se você quiser ir conduzindo aí, a gente vai trocando figurinha. De novo, muito obrigado aí pelo convite. Thiago, eu quero aproveitar e fazer a primeira pergunta para você, não deixa de ser um debate que a gente faz aqui, né? Você deve se lembrar dos idos ali de 2009, 2010, acho que foi na época que você estava entrando no Magalu, né? E você ainda como um aluno, né? E já era talvez um desenvolvedor, né? Brigava pelo seu TCC, que na época não aconteceu, ele veio acontecer depois, né? Alguns anos depois. Você tem um cara que sempre conseguiu colocar, não é um exemplo negativo, mas você sempre conseguiu conciliar os estudos com a profissão, né? Estudos com a sua carreira. E eu te pergunto o seguinte, já adiantando, né? Nós temos aqui alunos de diversos cursos, na área, seja em engenharia, na área de tecnologia da informação, sistema de informação, ciência da computação, gestão da qualidade, automação, os alunos de design, alunos de processos gerenciais, alunos de diversas carreiras aqui, marketing, publicidade, produção publicitária, administração, com ciências contábeis. Quer dizer, você está conseguindo reunir aí uma miríade de cursos de profissionais, de futuros profissionais dessas áreas. Então, já que você fez esse resumo, né, são 11 anos praticamente de Magalu e talvez mais tempo que você levou, né, para conseguir ter o seu diploma, né? Não que isso fosse um demérito, né? Que a gente até brincava porque Jesus não precisa de diploma, né? Ele já tem tudo, né? Mas, enfim, perguntar para você o seguinte, para esses alunos, esses nossos futuros profissionais que tanto batalham para ter pode ser uma folha de papel, mas representa muito, né? A formação, a conclusão do curso. Como é que foi, né, conciliar a tua carreira, que hoje é consolidada, né? Mas você começou lá embaixo, naquela programação, você deve se lembrar do Roger, né? Sim, sim.
Fiz muitos Então, freelas com o Roger também nessa época. muitos alunos, muitos 171 e etc e tal, mas muita gente séria também que procurava trabalhar. Como é que foi, como é que tem sido, como é que foi conciliar os teus estudos com a tua carreira profissional? Eu posso encher a boca para falar que é uma senhora carreira profissional. E como é hoje a questão de você, já que você está à frente de uma diretoria de tecnologia, um head de tecnologia, como é se atualizar, porque não é porque você se formou e você atingiu o seu status que você parou de estudar. Então, para dar um testemunho, também procurar colocar como é que foi conciliar os estudos com a carreira. Não, legal. Acho que sempre foi um desafio, assim, né? Acho que no começo, como eu estava até falei ali um pouco na introdução ali, eu tinha muita vontade as partes técnicas ali era o que mais me chamava atenção, né? Então eu ficava sempre querendo buscar, nossa, na faculdade vou ver essa parte técnica, as áreas de programação, sempre me dedicava um pouco mais, né? Para mim, era desafiador a questão do horário, até porque eu acredito realmente que o desenvolvimento de software é um processo criativo, então é difícil quando você para 6 horas da tarde para sair correndo para ir para uma faculdade e volta 9 horas da manhã do dia seguinte para buscar a mesma linha de raciocínio, né? Então, às vezes, você está ali empolgado, você quer terminar aquilo, tá fluindo ali alguma ideia, alguma implementação que você está fazendo, você quer dar aquele gásinho a mais, né? Então, acho que foi desafiador, sim. Até você falou, foram vários anos, né? E ao longo desses vários anos, passei por 3 faculdades diferentes, mas sempre eu voltava lá para falar, putz, a primeira falhei, foi uma eventualidade ali, mas depois mudei para uma outra, depois mudei para Franco para ir para uma Magalu, depois acabei mudando para uma outra terceira, mas eu sempre tinha, e foi até o que eu falei, né? Tinha uma questão de maturidade minha na época de não entender que na academia eu ia aprender a como estudar, o que funciona para mim, as metodologias de estudo que são importantes, né? Que é principalmente você acha que consolida tudo isso num projeto de conclusão de curso, né, onde você tem que fazer as suas pesquisas, você fazer a sua tese, fazer a defesa, né, ir lá consolidar tudo isso. Então, acho que esse que é o maior valor, assim, que eu vejo em coisas que eu achava que eu nem ia usar, por exemplo, falando, isso aqui é talvez uma tecnologia defasada, não vou usar isso no ambiente de trabalho, mas o conceito, ele fica, né? Então, acho que foi sempre um desafio para mim conciliar os dois, porque é sempre muito corrido. A de tecnologia, assim como várias outras, também é muito puxado. Mas eu acho que eu tinha na mente aquela questão de, eu tenho que terminar isso, né? Às vezes dava umas travadas ali no meio do caminho. É sempre desafiador quando você perde tração, né? Então, acho que se eu tivesse ido num tiro só ali, de fazer 5 anos direto, talvez teria sido mais fácil para quem está aí na empreitada, porque toda vez que você muda de faculdade, você perde, volta, tem que fazer adaptação, aí você perde a inércia ali da questão dos estudos, que eu acho que é o que faz ir, né? E o outro que você falou sobre essa questão de, como é que você faz para continuar se mantendo atualizado, né? E nesse sentido, acho que tem muito da literatura, acho que eu aprendi a isso na própria academia, né? Como que eu consigo pegar um livro interessante, ver o que acontece, tem muitas coisas que você acaba aprendendo também fazendo, principalmente com outras pessoas, né? Participar até de eventos como esse, assim, por mais que pareça, poxa, hoje eu estou numa posição de eu estou vindo aqui para compartilhar, mas sempre quando você faz isso, você também aprende, né? Tem vários outros eventos do tipo que também são muito importantes, que você participe para você ver discussões, debates, principalmente pessoas que pensam diferente de você, para você falar, não tinha visto por essa viés aqui, talvez esse viés aqui é um pouco melhor, né? Em vez de ficar ali numa bolha onde todo mundo pensa igual e às vezes não é aquilo que vai fazer você dar um passo a mais na sua carreira ou fazer você se diferenciar ali no seu trabalho, sabe? Então, acho que eu sempre vejo um pouco dessa maneira, assim, apesar de hoje estar um pouco mais consolidado, né? Acho que foi muitos anos de trabalho, né? Muito árduo ali, duro, muita dedicação, e eu acho que não é diferente, né? Então, acho que eu vejo essa semelhança, né? O que você faz para se dedicar para fazer os estudos e também na parte do profissional, né? E eu queria até pontuar aqui uma coisa que o pessoal até fala, mas às vezes academia, né? Sei lá, Jobs não terminou, mas ele teve sim muito contato com a academia. Ele falou que os professores fez algumas matérias, né? Até o próprio pessoal lá que fez o Zuckerberg lá, ele também, não terminou, tá, mas, cara, ele teve contato, então é muito importante
ter esse contato aí, né? Por isso que eu acho que eu sempre tive isso muito na cabeça, e por isso que eu acho que eu fiquei martelando, né? Mesmo passando por muitas dificuldades, falei, cara, vamos lá que eu vou terminar esse negócio, vamos embora, né? Então, vai tomar banho, não? Difícil. Eita, não entendi. Alguém fez uma pergunta aí? Pessoal, feche o microfone, por favor. Só deixa o Thiago falando. Mas, no fundo, acho que era isso, Penedo. Thiago, boa noite. Eu sou... Desculpa, professor, acho que eu não estou te ouvindo. O Guilherme e o Penedo me mutaram aqui também, ó. Vamos lá. Eu sou o professor Luciano, eu sou um dos mediadores também da sua live. Queria agradecê-lo por compartilhar esse conhecimento que você tem conosco, com todos que estão lhe ouvindo. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você, como diretor de tecnologia, né, de TI hoje, e trabalha com metodologias ágeis, o que de fato você faz dentro do Magalu? O que vem a ser essas metodologias ágeis e qual é o segredo disso tudo? Eu já comprei, gente, eu já comprei até guarda-roupa pela internet, no Magalu, cara. Cara, putz, muito legal, aí. Acho que eu posso contar um pouco até da minha própria trajetória dentro do Magalu para exemplificar, né, o que hoje eu vejo como metodologias ágeis, que nada mais é que eu vejo como um framework para você conseguir se adaptar de uma maneira mais rápida às adversidades neste mundo caótico que a gente vive, né, e cheio de incerteza. Mas quando eu cheguei no Maga, a gente tinha um gap muito grande de tecnologia e de tecnologia e de metodologias, né? Então era quase chegar lá e falar, vamos fazer um projeto de tecnologia, o pessoal perguntava, quantos anos, né? Quantos anos vai demorar isso daí? Quantos meses, né? E a gente queria, ir pelo outro lado, né? E eu acho que essa questão de metodologias ágeis tem tudo a ver com a questão até de inovação. Eu lembro que quando a gente começou a área, que hoje é o Luiza Labs, né? Que na verdade representa toda a área de tecnologia, todo mundo falava, e cara, tem que ser inovação e tal, e o pessoal acha que inovação é sempre você vai soltar foguete, né? Não é isso, às vezes você vai fazer uma coisa menor, pequena, incremental, e você já está inovando, né? Então não precisa ser tudo megalomaníaco, grandioso e tal. Então, acho que a gente questionou muito também os processos que existiam lá, né? A gente o primeiro projeto que a gente fez, que é o próprio Magazine Você, hoje conhecido como Parceiro Magalu, na época eu estava lá, no começo codei lá também, a gente falou, olha, a gente só quer seguir uma regra aqui, que a gente não vai seguir nenhum dos processos já existentes na companhia. E por que a gente estava falando isso? Porque a gente queria realmente questionar, não porque a gente não acredita em processo, longe disso, mas é porque a companhia era relativamente antiga, tem agora acho que 64 anos, então às vezes as pessoas estão há tanto tempo fazendo as mesmas coisas que elas param de se questionar se aquele processo ainda faz sentido, se aquele workflow ainda é daquela maneira, se ele pode ser otimizado. E aí que eu acho que faz o gancho com o que você me perguntou, sabe, Luciano? Que cara, como que você... o que você faz efetivamente para fazer as metodologias ágeis ser lá dentro? Então, é um framework, na verdade, onde você vai conseguir se adaptar de uma maneira para fazer. Então, tem muitos jargões ali que o pessoal fala, separem sprints menores, evolutivos, onde em vez de você ir lá e se planejar de ponta a ponta, durante o que você vai fazer nos próximos 12 meses, na verdade você fala, eu sei para onde que eu quero chegar em 9 meses ou 10 meses, mas o que eu vou fazer nas próximas semanas e conseguir validar ainda ao longo desse curto período se eu estou indo no caminho correto, né? Ou se eu preciso mudar a estratégia para um pouco para um lado, um outro para o outro, né? Por isso que eu acho que é tão importante essa questão de você ter quase noção do que é o conhecimento, né? Para onde que está indo, fazer uma questão de planejamento, e aí, quando você fala em metodologias ágeis, acho que não é só você juntar lá todo mundo, fazer as plannings, fazer as dailies, fazer tudo isso, eu acho que tem contextos, né? Então, hoje eu estou sobre a área mais focada de tecnologia, mas é quase que a gente vê 3 grandes pilares que eles andam muito juntos de mão dadas,
que é essa questão da visão de produto, a questão da visão de tecnologia e a agilidade em si. Ou seja, o produto, a gente vai fazer, eu estou construindo a coisa certa, essa que eu acho que é um PO, um Product Owner faz hoje em dia. Quando você fala da parte de tecnologia, eu estou construindo do jeito certo, né? E aí quando você vê no Technicase, putz, isso aqui vai escalar, se eu colocar muitas coisas nessa API, nessa feature que eu estou fazendo, consigo fazer evolutivo. E a parte da agilidade eu tenho que aprender e evoluir ao longo do caminho com isso, com ciclos menores. E essa intersecçãozinha no meio desses 3 pilares, que é para onde a gente realmente acredita que vai ter times autônomos, auto-organizáveis, descentralizados, multidisciplinares e com alta performance, sabe? Então, acho que processos ágeis é um pouco de tudo isso, sabe? É um framework onde você consegue tirar proveito disso, e eu lembro que ao longo desses anos até, a gente pesquisava muito fora, né? Ah, beleza, tô aqui no Magalu, mas como é que os caras do Google faz? Aí a gente ia lá, via algumas coisas que faziam sentido para a nossa realidade, incorporava aquilo. Como é que o pessoal do Spotify faz, que puxou muito essa questão de agilidade organizacional, né? Isso aqui faz sentido para o nosso cenário, traz, isso aqui nem tanto, né? Porque, pô, tem até dificuldades peculiaridades que acontecem no Brasil, os profissionais que a gente tem aqui da nossa cultura, isso também tem traços, e também isso faz jus com a própria empresa onde você está. Tem um perfil, né, das pessoas que trabalham lá, os valores da empresa, que vão fomentar alguns tipos de comportamento, e eu acho que o processo de metodologias ágeis é você conseguir unificar tudo isso e conseguir tirar proveito para que as coisas realmente aconteçam, e no final do dia, na verdade, o que você quer é entregar valor, né? Entregar valor para o cliente final que está na outra ponta, seja um cliente interno ou não, né? Então, acho que eu sempre brinco que tem aquela história do atravessar a ponte, né? Então eu faço essa relação. Às vezes o pessoal fala, como que você vai fazer? Normalmente tem grandes empresas, tem a meta lá, e é como se fosse um gráfico entre alinhamento e autonomia, né? Então, se você tem pouca autonomia e muito alinhamento, você tem um problema de falar, pessoal, a gente tem que atravessar a ponte, né? Pouco autonomia, muito alinhamento, é quase que o pessoal conhece como top-down. Chega lá o chefe e fala, vamos lá, pessoal, a gente tem que atravessar o rio, construir uma ponte, né? Se você tem pouco alinhamento e pouca autonomia, ninguém sabe o que faz, né? Muita autonomia sem alinhamento também não funciona, porque o chefe vai estar lá pensando, eu espero que alguém esteja pensando, como que eu vou resolver o problema de atravessar o rio ali, né? E, na verdade, o que a gente precisa é construir um ambiente onde seja favorável para o erro, através de metodologias ágeis, para você conseguir fazer. Cara, pessoal, a gente tem que atravessar o rio, descubra uma maneira como, e aí ciclos menores, o pessoal vai construir uma jangada, ver se atravessa, não, vamos fazer um túnel por debaixo da terra, não vai demorar muito, vamos construir uma ponte, aí você consegue ir testando cada um desses. Então, acho que é uma analogia legal para você não conseguir também construir times de alta performance, sabe? Então, falando de tecnologia hoje, né, só para completar aí um pouco a sua pergunta aí, professor, muito, você tem que ser muito eficiente, né? E aí, porque se você acaba fazendo, demora muito, tudo acaba caindo numa questão de, eu fiz alguma coisa, coloquei rápido, mas o custo para manter é muito alto, né? Então tem a questão da eficácia também, se você vai fazer, faça certo da primeira vez e consiga fazer processos incrementais para que você não perca muito tempo, que nem era quando eu cheguei no Magazine, que tinha um projeto muito grande, o pessoal ia lá, o que você quer, a área de negócio? E embora, 9 meses depois, o pessoal voltava e falava, eu fiz aqui, tudo que você fez exatamente na sua especificaçãozinha, certinho, tintim. Aí o cara olhava e falava, não era bem isso que eu queria, não dá para mudar um pouquinho aqui. Então, se tivesse essas conversas e esses pontos de contato, e é por isso que eu também, outra questão da parte do desenvolvimento ágil, ao longo de pontos de contato menores, para você poder conseguir mudar para onde que você está indo, e você até pivotar ou despriorizar alguma outra coisa. Aí que eu acho que é tão importante essa parte de visão de produto, né, que tá super casado também, né? Então, eu lembro que tinha um colega meu que ele falava, priorização é a arte de você descartar boas ideias, né? Porque no fundo, às vezes é uma ideia ótima que você tem que priorizar, mas você fala, cara, vai demorar muito grande, talvez o retorno é um pouco, não é tão bom para aquele momento, talvez tenha uma outra que é um pouco melhor. Então é muito importante ter essa questão de visão de produto, da visibilidade do qual é o momento correto de você fazer cada uma dessas pontes, sempre fazendo a ponte com a área de negócio. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta aí, professor, mas acho que eu tentei colocar mais num dizer um pouco mais geral.
Fantástico, foi muito boa. A resposta foi bastante abrangente e supriu as minhas curiosidades a respeito do que faz aí. Muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigado, professor. Ô, Boa Guilherme, noite, boa noite a todos, boa noite, Tiago aí, ou Jesus, preferi, né? Tudo bem? Tanto faz, tudo ótimo. Sou coordenador dos cursos de tecnologia e estou na frente da área de TI, acho que sem ser uma linguagem tão tecnês, para dar uma dica também de experiência de trabalho, de mercado para todos, fala um pouco a respeito das novas ferramentas, das novas tecnologias, frameworks, tudo mais que você hoje tem disponível para atuar com o seu time, alguma situação de vivência que você pode passar do que está sendo mais utilizado em termos de linguagem, de plataforma, pode ser desenvolvido, para que o pessoal comece a ter já uma linha de visão mais futura, de apostar em alguma ferramenta. Qual que você pode dar de dica para eles hoje aí? Não, Obrigado legal. pela sua participação também, viu? Não, Obrigado. Brasil, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado de novo pelo convite. Falando de tecnologia, eu sou um pouco mais peculiar neste sentido, porque eu acho que a gente até sempre vê, tem grandes empresas que elas acabam optando por fazer um sistema super homogêneo, né? Então ele fala, cara, aqui eu só trabalho com Java, aqui eu só trabalho com linguagem tal, e eu realmente acredito que cada linguagem tem o seu espaço, tem o seu objetivo, né? Então o que eu vejo é difícil falar, usa isso daqui, porque isso aqui é que vai ser, acho que depende de onde que tá até, e hoje eu até penso com outra cabeça até de às vezes é uma tecnologia super boa, mas eu tenho dificuldade de achar profissionais, né? Eu tenho capacidade, a curva de aprendizado é muito difícil, né? Então, acho que é mais de um fator que influencia isso, né? O que eu vejo? Uma demanda muito grande, principalmente da parte de data science, né? Que o pessoal fala que é os DA e os DS, né? O data engineer, que basicamente raspa dado de um lado e coloca ele organizado de uma outra maneira, e os data science que pegam esse dado, né, e conseguem transformar isso em informação para depois virar insights, né, para a área de negócio, para poder fazer análise, tomar alguma decisão, até com algoritmos mais automáticos para começar a fazer recomendação. Então eu vejo muito quente, quase um apagão ali dessa parte, né, então eu vejo muitas pessoas usando bastante Python neste cenário, né, de data science, mas eu acho que o mais importante é você aprender uma linguagem, seja ela qual for, muito bem. E aí, a partir daí, você vai conseguir ter vários conceitos de programação que, se você tiver que migrar para outra, você vai ter uma curva um pouco menor, né? Eu acho que fui forjado no fogo ali, né? Comecei brincando com C, depois um pouco com C++, então dá uma base muito boa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo consegue ter o privilégio, talvez, que eu tive de começar dessa maneira e ter tempo para estudar e até um pouco de mercado nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante você entender, o pessoal até brinca, né? Para quem tem martelo, tudo é prego, né? Então você vai colocar um parafuso na frente, fica um rombo lá. Então é importante você saber qual é a melhor linguagem, o melhor framework que você tem para você conseguir resolver aquele problema, né? E dependendo da situação, você quer abrir a sua empresa, você quer ver o que está acontecendo, pô, sei lá, quero ser empreendedor, começar alguma coisa, dá uma olhada também, é fácil achar, esses freelas são caros, eu acho pessoa fácil, é desafiador, né, então acho que tem várias variáveis aí. Eu, particularmente, questão de gosto bastante da parte do Python, pela simplicidade e a curva de aprendizado ser um pouco menor. Sei que não é a melhor, não é meu objetivo aqui falar, esta linguagem é a melhor, porque eu acho que longe de mim, mas eu acho que tem bastante oportunidades nesse sentido, né? Então, sobre o que você falou de frameworks até ali, nossa, acho que tem uma infinidade ali quando você vai para a parte de data science, tem muita coisa, eu acho que até áreas de automações, eu vejo muito hoje falar muito sobre qualidade de software, e aí eu queria até abrir um parênteses aqui, falaram até que tem algumas pessoas de qualidade, não sei se necessariamente é de software, né, ou de algum outro curso, mas enfim, é muito importante porque é uma área que acho que é muito negligenciada na indústria como um todo, né? Quanto mais no começo do
processo você pega alguma falha, o custo de implementação é muito menor, né? Então, às vezes, você está no mundo das ideias ali, é fácil você mudar de ideia. Depois que você já fez o projeto inteiro, codou tudo de outra, alguém fala, faça de outra maneira. Nossa, aí você vai falar, pô, mas já está pronto. A tendência de você acaba empurrando isso para frente, né? Em vez de tentar rever ou algum nesse sentido. Então, eu acho que é sempre você buscar o que funciona melhor para você, ter uma linguagem boa, aprende bem os conceitos, né, que eu acho que isso vai ajudar consideravelmente até para você futuramente fazer uma transição de linguagem ou algo nesse sentido. Acho que de frameworks eu não vou ser usado aqui de falar alguma coisa, acho que eu particularmente, de novo, sou muito fã de Python, acho que Python com Django faz muita coisa, muito fácil, e sempre vai ter espaço no ambiente de trabalho, assim como outras, né, então tem várias outras que você também consegue fazer, né? Não sei se era exatamente essa a sua pergunta aí, professor Guilherme, espero ter respondido aí na altura. Não, bacana, viu, Jesus? Mas aí é mais uma curiosidade que eu acho que você pode agregar também para os alunos, né? A respeito de oportunidades, realmente, não sei se do grupo Magazine Luiza como um todo, mas falando da sua área, hoje a gente fala muito nas soft skills. Então, além de ter todo o conhecimento técnico, profissional ali tem ter algumas aptidões e habilidades também mais interpessoais, tudo mais. Como que você enxerga tudo isso dentro de uma equipe, dentro de cada microdepartamento ali dentro de um departamento todo de TI, né? Sei, muito legal você ter falado sobre isso. Principalmente, eu acho que tem uma questão talvez tamanho da própria companhia, né? Putz, acho que há 11 anos atrás o Magazine era outra empresa, de uma outra maneira, 100 grupos, era muito menorzinho, era um time reduzido que fazia tudo de ponta a ponta, e aí conforme você vai evoluir nesse sentido, o próprio ecossistema vai ficando mais complexo, né? Então você vai tendo uma segregação um pouco maior, né? Antes a gente tinha os grandes monolitos lá, e aí depois a gente começou a quebrar em microserviços, então é como se fosse separar um pouco mais, como projetinhos e pedacinhos que fazem parte de um todo, e aí que eu acho que essa parte que você até falou de interpessoal começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Porque antes era os grandes super-heróis lá, entrava lá, o sênior especialista, matava no peito, fazia implementação de ponta a ponta e estava feito. Agora você tem outras áreas, né? Poxa, talvez você vai fazer um projeto super complexo, como, sei lá, implementação de um Pix. Não é uma pessoa que vai lá e implementa um grupo pequeno, é um grupo grande, com várias equipes, requer coordenação entre elas e que elas consigam discutir e ainda trocar de ideia ao longo desse caminho, né? Então, por isso que é muito importante, seja através de código em si ou ideias, né? Que eu acho que essa questão de discutir através do código é uma coisa que eu acho que a comunidade open source faz muito bem, porque eles não têm tempo para um cafezinho, para uma reunião, para você ir lá e sentar e falar, cara, me conta como que você está querendo fazer essa implementação, né? Na comunidade, o cara faz o código e a discussão é totalmente em cima daquilo, né? Então, eu quero fazer muito mais via texto e perde um pouco esse contato que eu acho que você exercita um pouco melhor quando você está no dia a dia ali, no frente a frente, né? Então, é o que a gente chama no Magalu de calor humano, sabe? Que é você conseguir estar na frente de alguém, explicar o que você quer, né? Então, eu vejo muito importante isso para companhias maiores, para você não ser o super técnico engenheiro que sabe de tudo, mas não consegue falar com ninguém, não consegue ouvir uma ideia do outro, não consegue refletir sobre o que estão falando, sabe? Então, isso eu acho que hoje eu vejo até de uma maneira um pouco mais negativa, né? No começo da minha carreira, eu tinha uma ansiedade de ser essa pessoa. Eu tinha ansiedade de ser a pessoa que, cara, eu sou o cara que vou saber de tudo, de ponta a ponta, profundidade técnica, mas não é só isso, né? Então, quanto mais você até cresce, difícil você consegue fazer muitas coisas sozinho, né? E se você consegue ter outras pessoas, ou tirando proveito até de um soft skill de comunicação, de como você vai juntar, vender a sua ideia, porque na verdade é isso, é um processo de convencimento, onde você tem que chegar no meio do caminho, de usar uma tecnologia, ou um framework diferente, ou um banco de dados específico, com outro grupo que também vai fazer parte daquilo, porque o que você produz normalmente, o código não é seu, é para a empresa, você tem que pensar na longevidade disso, como que eu vou conseguir fazer com que isso realmente dure por um longo período. Isso que eu vou fazer vai ficar aqui cheio de buraco, vou ter que ficar dando manutenção toda hora, ou isso que eu vou fazer aqui realmente vai ser algo que vai me durar bastante tempo, e eu vou ter a paz de espírito para pensar em outras coisas, em vez de
ficar sempre só ali enxugando gelo, arrumando ali aquele sistema com falhas, talvez, que eu coloquei ali em produção, sabe? Então, acho que eu penso um pouco meio assim. Ótimo. Thiago, eu vou aproveitar, já que os dois professores também estão pensando na pergunta aí difícil para fazer para você. Eita. E aí a gente depois... a gente também não, vai aqui não tem pergunta pra... difícil, não. Pode fazer sem filtro ou filtro do lado de cá, pessoal. Tá tudo certo. E a gente depois vai ter um tempinho também para alguns participantes aí interagirem e tudo mais. Um assunto que eu acho que é geral aqui em todos os cursos nossos, né, e acho que você pode agregar bastante, é o posicionamento de uma pessoa responsável pela área de TI, fazer o alinhamento com o time de negócios, de estratégia, de planejamento, como organização como um todo, né? A gente sabe que é um pouco difícil o pessoal da TI ser chamado para reunião de negócio com a diretoria e tudo mais, né? Aquela coisa da tecnologia sempre dar o suporte para os novos objetivos da corporação. E eu sempre falo para o pessoal, falo, poxa, realmente o gestor de TI ou o pessoal que está no time sempre tem que participar ali do alinhamento estratégico, das decisões, para dar realmente esse suporte que a empresa está buscando. Então, como que é você que está à frente disso, né, ter essas participações, vamos falar, mais gerenciais a respeito do grupo, e tomar decisões que o time de TI vai dar suporte para atingir esses objetivos da empresa? Entendi, legal. Bem, isso de largada me lembra da metodologia que o pessoal até fala, que é a questão de OKR, né, que eles falam que é o Objetivos, Key Results, né? Então, se você consegue, que em algumas empresas é visto como painel de metas, né? Então, se você conseguir fazer um painel de metas onde você realmente constrói objetivos claros e consistentes, você achar a métrica correta para fazer aquilo, passa a ser uma questão de como que você vai, qual é as soluções que você vai fazer para chegar naquele objetivo. Então, era muito comum, e assim, acho que eu vivi isso na pele, porque eu cheguei num ambiente onde a área de negócio falava, faça isso desta maneira para essa data, né? Então, aí a área de tecnologia simplesmente chegava como um executor. E eu acho que acabou mudando um pouco essas relações para falar, peraí, área de negócio, qual o problema que você quer resolver? Me fala qual o problema que você quer resolver, qual o indicador que você quer mudar, e aí a área de tecnologia vai propor soluções para como que eu consigo conectar esses dois pontos, e juntos a gente vai validando ao longo do caminho. Então, por exemplo, o pessoal vai falar, eu tenho problema aqui com, sei lá, abandono de carrinho, o pessoal está saindo do carrinho, tem várias ideias, então hoje é muito mais fácil quando você constrói um mecanismo ali de encontrar qual que é qual o indicador correto para você atingir aquilo, e os times naturalmente conseguem trabalhar sem uma fricção. Porque quando você faz simplesmente, o cara de tecnologia entra para tirar a demanda, você acabou com a colaboração. Você simplesmente está falando, faça isso porque eu já tomei uma decisão, agora é só um processo de executar. E aí ouso dizer que se você está nesse cenário, talvez nem faça tanto sentido você ter um time interno, porque o objetivo de você ter um time interno, uma tecnologia próxima, é tirar proveito dessas relações que a gente acabou de falar até da soft skills, da inter-relações, para eles conseguirem chegar em soluções em conjunto que vão levar a um melhor resultado para aquilo que a empresa ou a companhia está querendo adquirir. Então, atingir, na verdade, né? Então, acho que assim, sempre acho que é um desafio, mas tem que ficar claro o que é de expectativa, né? E por isso que a gente fala de formações de times, né? E tem até, acho que algumas questões próprio da agilidade que ele fala, né? Que é o Storming, Forming, Norming e Performing, que no começo você acabou de juntar um time, é caos, o pessoal ainda não vai saber direito como é que é, aí depois você vai começar a formar esse time, né? Eles vão discutir qual que é os acordos, o que é o papel de cada um, é importante ter isso, né? Seja internamente ou até com a própria área de negócio. Área de negócio, o que você quer? Qual é o seu papel? Como que a gente vai falar? Quantas vezes a gente vai falar? Como que a gente se fala? São checkpoints, são reuniões semanais, a gente vai fazer Kaizen, a gente vai falar por e-mail, se tiver com algum problema, você me liga, definir qual que são esses acordos entre esse grupo de trabalho, e aí ele vai começar a falar que o pessoal fala que é norma, que as coisas começam a entrar nos eixos, e depois esse grupo de trabalho começa a performar. Então, eu acho que é uma briga eterna que muitas companhias têm, mas eu acho que é um reflexo talvez da própria organização e como que é a separação dos grupos de trabalho que existem, das responsabilidades dos times, né?
Então, área de negócio, na verdade, esmagadora maioria das vezes, ele quer ver os números crescer, ele quer fazer um negócio, ele quer tirar mais proveito, tá pensando em lucro, tá pensando em GMD, tá pensando em GMV, sabe? Ele tem outros indicadores ali, e aí a tecnologia tem que servir como um suporte, cara, o que eu consigo construir em conjunto para ajudar você a chegar nesse ponto, né? Então, eu acho que essa é uma relação importante, assim, e tem muita comunicação envolvida para conseguir evoluir, assim, sabe? Não é só, nossa, eu faço, e aí tem um desafio que depende de onde você está, você também, mesmo quando uma liderança de tecnologia ou não, você também tem que saber ler o ambiente onde você está, né? Às vezes eu estou num ambiente onde o pessoal está falando mais de negócio, não adianta você chegar lá jogando um monte de techniquez, né? Eu vi, o pessoal até brinca, né? Que fala que às vezes o cara de produto é um cara que vai falar para fora um pouco mais com o negócio e ouvir o que o cara de tecnologia está falando, né? E aí o outro cara faz o inverso, né? Ele fala para dentro de tecnologia e ouve o que está falando de fora, né? Então, em muitos cenários, essa própria o gestor de tecnologia acaba tendo que fazer esses dois papéis, né, da via dupla de comunicação, mas eu acredito que eles sempre têm que estar muito alinhados e comprados para onde que está indo, né? É difícil se você quiser trabalhar com um time de negócio, onde o negócio está remando para um lado e a tecnologia quer remar para o outro. Precisa haver um equilíbrio, né, entre features novas que você vai colocar que vão ter entregas de valor versus dívidas técnicas. E eu não estou falando débito, estou falando dívida, porque quando você introduz um erro, alguma coisa errada, isso se paga com juros no software lá na frente depois, né? Então, é muito importante também ter esse equilíbrio entre esses dois. Você consegue matar a dívida técnica e entregar valor ao mesmo tempo, alinhado com a necessidade de negócio para mudar aquele KPI? Acho que esse que é o maior desafio de um gestor da área de tecnologia. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta antes que o Guilherme emende em outra pergunta lá, porque só ele vai tomar conta da live aqui, e o Sérgio também quer fazer uma outra pergunta depois. Sim, nós vamos abrir depois que acabar essa parte para que os alunos os convidados possam perguntar também, gente. Só mais um minuto. Tiago, você tendo a formação na área de TI, e acredito que você não esperava chegar onde você chegou nessa parte como um mediador, um divisor de águas, e hoje você trabalha lidando com pessoas da área de negócio e lidando com TI na área da tecnologia da informação, né, que é TI. O que é mais difícil você fazer hoje? Lidar com pessoas ou resolver os problemas da TI? Olha, eu acho que pessoas é sempre um desafio, né? Pela natureza de que é muito diferente, né? São perfis diferentes, tem histórias diferentes, né? Para você conseguir ter uma comunicação clara com a pessoa, não é você chegar e falar, né? Você tem que ter um pouco mais de profundidade para entender momento de vida, momento de carreira, pessoal. Então, eu diria que é um 50-50, assim, sabe? Mas o que eu acho que é mais desafiador para mim hoje ainda é achar tempo para realmente conseguir se dedicar na parte estratégica, porque esse é o meu papel como diretor aqui, de fazer a estratégia da área de tecnologia versus lidar com problemas operacionais. Porque a empresa é muito grande, tem muita coisa acontecendo, né? Então eu tenho que, na verdade, os meus gerentes têm que estar muito bem, eu tenho que dar muita autonomia com responsabilidade para que eles consigam tomar as decisões sem ter que escalar tudo para mim, senão vira um gargalo. Então, assim, isso também é parte de pessoas. Quando você entra numa líder de líderes ou você vai assumir um time que você vai ter uma liderança, os seus reportes diretos, você tem que ter, você tem que tratar ele com muito carinho, tem que ter uma intimidade ali no ambiente de trabalho para que você crie um ambiente onde eles consigam te falar e te dar os inputs. Porque quanto mais alto você vai, eu vou chamar assim,
mais sozinho você fique, menos as pessoas te falam. Então, quando eu era coordenador, mais o pessoal falava para mim, pô, isso aqui você está fazendo, você está vacilando, isso aqui está errado. Quando você vira gerente, o pessoal já começa a falar menos. Quando você vira diretor, menos ainda. Então, você tem que criar mecanismos para tirar das pessoas feedbacks de se você está indo também, se está agradando a todo mundo. Então, assim, essa parte de pessoas é muito importante, até porque quando a gente fala de tecnologia, eu acabei de falar, formação de um time demora um tempo, não é? Você não coloca todo mundo junto e os caras começam a jogar. Tem até uma analogia com o próprio jogador de futebol. Você pegar todo mundo que é mó bom e colocar para jogar um jogo só, vai demorar. Eles precisam ter entrosamento, essa parte que eu falei dos acordos que eles fazem, né? Então, é desafiador. Hoje, particularmente para mim, eu gosto muito dessa coisa de lidar com pessoas, de poder ajudar, principalmente participar da própria evolução de carreira, porque a carreira quem faz é a própria pessoa, né? E eu já cheguei em alguns momentos pegar algumas pessoas que já tinham maturidade para aquilo e falar, cara, você tá querendo uma promoção, tá chegando o ciclo, escreve aí você, por que você acha que você quer uma promoção? E eu vou te ajudar para ir te defender, porque você aqui é responsável pela sua... Eu sou um facilitador aqui para ajudar você a crescer, ajudar você a se desenvolver, né? Então isso tem que ficar claro para que não seja uma relação errada, né? Então é importante essa comunicação com as pessoas de que, eu só cresço se o meu chefe fizer alguma coisa por mim, é quase nesse sentido, e não é isso, na verdade, eu acredito muito que você vai construir alguma coisa, começar a ter entrega de valor, e a consequência disso, você ter uma evolução na carreira, né? Então, acho muito importante isso, mas de novo, para contextualizar, para mim ainda é muito desafiador pelo tamanho da operação que eu sou responsável hoje aqui da parte do Magalu, né? Então, isso acaba, por mais que eu tenha ótimos gerentes junto comigo, é sempre muito intenso, né? E vai chegando uma época do ano ainda, Black Friday, que começa a intensificar pela natureza do nosso próprio ramo, né? Então, mas são desafios. Maravilha. Aí, 11 anos nessa empreitada aí, uma hora você começa a aprender como é que funciona o jogo. Muito obrigado pela resposta, Thiago. Thiago, eu te fazer uma pergunta também, já que você falou em 11 anos de carreira no Magalu, o que você visualiza para os teus próximos 11 anos? Quais são teus objetivos como profissional dentro da empresa? E como é lidar, por exemplo, talvez você não pensasse lá no início que você ia estar falando, talvez, não sei quantas vezes por semana, para a Luísa Trajano. Né? Então, não, a Luísa é mais bucha ali, talvez. Pois mas como é? O que você visualiza, o que você enxerga? Você é relativamente novo, né? Sim. Eu sei que você é pai recente, né? Sim. Mas é um novo desafio. Mas o que você enxerga para os próximos anos dentro do Magalu? Como é que você vê a tua carreira e o que você acha que ainda pode alcançar dentro de tudo que você já galgou? Não, legal. Bem, é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas eu ainda tenho o objetivo de continuar crescendo e continuar evoluindo, sabe? Eu acho que, como eu falei, o Magalu tem uma coisa muito boa que, como cresceu muito, abre muita oportunidade lá dentro. E eu acho que eu tive a felicidade de tirar proveito disso, sabe? Quando uma empresa que está crescendo muito, abre muitas oportunidades de liderança, de outros negócios, né? Então, falando de próximos anos, assim, eu acho que eu tenho a ambição de começar a ter uma business unit, assim, um pouco mais focado realmente em tecnologia. Ainda não sei exatamente o que, mas que consiga não ser algo só cross, assim, mas que eu consiga tocar algum negócio de ponta a ponta, sabe? De tipo, sei lá, alguma outra unidade ali de negócio, uma empresa, um grupo, uma empresa parceira, alguma coisa do tipo que faz parte do grupo ali, desculpa, na verdade. Então, eu quero continuar ainda, meio que eu quero dar o próximo passo e chegar a ser um CTO de alguma coisa menor para ter realmente mais tempo para atuar na parte estratégica e não só a tática e operacional, né? Porque por mais que um diretor tenha uma parcela considerável que é da parte de estratégia, eu acho que o próximo passo é realmente tá muito mais focado em estratégia e menos do que é tático e operacional, né? Então, esse é o que eu vejo para os próximos anos, né? Mas, de novo,
Não sei como que vai ser, como eu falei, cada ano que passa parece que é uma empresa totalmente diferente no próprio Magalu, e eu acho que isso foi até o que me motivou a ficar lá tanto tempo, né? E me motiva ainda a pensar que ainda tem muita lenha para queimar ali dentro, porque não é uma questão que, nossa, tá sempre as mesmas coisas, com os mesmos problemas de coisa diferente. Cara, sempre mudando alguma coisa, se adaptando, não é alguma coisa morosa, né? É uma coisa muito incerta, caótica, mas que eu me identifico com isso, sabe? Então, acho que eu fico pensando em como que eu vou ter uma ideia de um novo negócio dentro do próprio Magalu, tirar isso do chão e realmente ser responsável por isso de ponta a ponta. É isso que eu fico pensando, assim, sabe, o Penedo? Mas pode ser muita viagem, assim, minha, acho que da mesma maneira que eu acho que quando eu entrei no Magalu, meu objetivo não era, nossa, eu quero chegar neste cargo, eu acho que, na verdade, eu quero continuar evoluindo como profissional, como pessoa, e a consequência disso é que você talvez vai alçando outros voos ali, ganhando uma responsabilidade um pouco maior, né? Ok, Thiago, obrigado aí pela resposta. Só pedindo de novo, pessoal, deixem as câmeras fechadas, tá? Para a gente otimizar a velocidade de transmissão do Thiago aqui, que tá um pouquinho distante, tá? Então, a gente já pode abrir as perguntas externas, tá? Então, por favor, assim, quem quiser fazer a pergunta, rapidamente, de forma concisa, e, se possível, fale, né? Pode abrir o microfone para falar. Os demais, por favor, fechem o microfone, fechem câmera, para a gente não tornar a conexão muito lenta. Quem quiser, fala rapidamente o nome, se apresenta, né? E faz a pergunta diretamente para o Thiago. E depois fecha a câmera e microfone, por favor. Oi, Pode falar. meu nome é Cleiton, eu sou da área de administração da Ponte Rasa, né? A minha pergunta é para o Jesus, eu não sei se devo chamá-lo assim ou de Tanto Tiago, faz, né? como você preferir, tá tudo certo. Vamos lá, então, senhor Jesus. Minha pergunta, eu gostaria de saber como é a implementação do TI, da tecnologia, nesta indústria de 4.0. Aliás, né, se ela já iniciou ou não essa nova modalidade, né, de trabalho, de invenções para o mundo moderno. Eu gostaria de saber o seu pensamento sobre o tema. Não, legal. Eu acho que sou um pouco mais old school nesse sentido. Eu acho que os grandes desafios que a gente tinha da área da tecnologia, né, a gente acabou resolvendo nas décadas de 70, talvez, e agora a gente fica achando maneiras diferentes para conseguir implementar isso, né? Então, acho que eu penso um pouco mais dessa maneira, por isso que quando fala, nossa, como que vai ser, eu vejo muito essa questão de, putz, os dispositivos conectados, 5G, IoT, isso tudo acho que tende a mudar a nossa relação com a tecnologia, e eu acho que isso vai fazer com que a gente pegue conceitos antigos e aplicar isso de uma maneira que não era aplicável antes, né? E isso vai requerer novos sistemas, novos softwares, vários desses sentidos, inclusive acho que teve recentemente aquele próprio algoritmo que constrói coisa, né? Então você vai lá, escreve numa linguagem um pouco maior e ele constrói uma página, faz cálculo, né? Então eu acho que realmente vai ficar cada vez mais desafiador quando se fala de tecnologia, porque não vai mais, tem algumas coisas que eu acho que vão acabar virando commodity através dos frameworks que encapsulam esses conceitos que a gente tem, né, e fazem isso ser mais acessíveis, né? Vou dar até um exemplo, sei lá, talvez quando começou aquela parte dos .NET, né, visualmente, que o pessoal tinha uma questão visual, onde você conseguia, talvez com conhecimento um pouco menor, fazer sistemas mais complexos e maiores, sem ter tanto conhecimento, ajudou muito a indústria a dar passos mais largos e começar a pensar em como eu resolvo esses problemas, como que eu faço coisas voltadas mais para usabilidade e a tecnologia das pessoas, no lugar de ficar reinventando só aquele probleminha menor ali, fazendo isso de uma maneira diferente, até fazendo um deparo, talvez a própria parte de tecnologia ali o pessoal brinca bastante com JavaScript, Node, que sempre tem um framework que faz a mesma coisa de novo ali, vão ser lançados, né? Então fica naquela parte eterna, mas eu acho muito que essa parte de conectividade vai mudar a nossa relação com tecnologia. Acho que muito edge computing tá vindo para vir, e quando se fala
de autenticação, autorização, eu acho que são pontos super desafiadores que a gente ainda vai ter que endereçar, né? Então, não sei se respondi exatamente a sua pergunta aí, Cleiton, que acho que era um pouco sobre novos cenários, né? Minha pergunta também não ficou muito clara, né? Poderia assemelhar também o que a Magalu vai fazer, né? Também depois, pós-pandemia, podemos assim dizer. Entendi. Acho que a pandemia teve uma coisa super positiva que foi essa questão da relação do trabalho remoto. Eu acho que muitas empresas tiveram que se digitalizar na marra, sabe? Porque era uma questão de ou você se digitalizava ou você morria, né? E eu acho que o Magalu foi muito feliz que já tinha uma preparação para isso e a gente acabou conseguindo tirar proveito, sabe? Dessa questão do pós-pandemia, vou chamar assim, que é... Pô, acho que durante muito tempo o pessoal já falava, vocês têm loja física, a loja física vai morrer, e a gente sempre acredita, cara, a loja física não vai morrer, ela vai mudar e se transformar em alguma outra coisa que ela não é hoje, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito dessa questão de dark store, como mini CDs, pontos de apoio, para que você realmente consiga atingir, vou chamar o nirvana do omnichannel, né? Que é você ter a mesma experiência independente do canal de contato, o que é um desafio muito grande, porque tem a peculiaridade. Às vezes você vai numa loja, você tem uma experiência de uma maneira, se você vai no digital, você tem uma experiência de uma outra, mas você precisa entregar ter as mesmas, vou chamar assim, benefícios, né, uma experiência mais similar possível, independente do canal que você vai, né. Então, acho que esse hit aí que teve, a companhia muitas companhias têm que se reinventar. Eu acho que o Magazine conseguiu fazer isso, mesmo fechando loja. A gente lançou um mobile remoto através de WhatsApp, que os vendedores na casa dele conseguiam vender através do celular para as pessoas que estavam nas suas próprias casas e entregar, tirar proveito da malha logística para fazer tudo isso. Então, acho que tem muita coisa na mesa, assim, né? Quando fala até de estratégia, né? Vou falar um pouco mais assim, que a gente fala, esse é o ano do Piscou Chegou, né? Então tem uma parte de logística que está muito importante quando a gente fala desse momento, né? Porque as pessoas estão dentro de casa, elas precisam estão comprando cada vez mais online, né? Teve um período foi muito forte, né? Todo mundo, principalmente no começo, recém, ninguém sabia o que era, e eu acho que criou-se um hábito para ter uma parte muito forte de compra online. E para mim o próximo passo acho que é grocery, que é comida, né, que o pessoal fala. Então tem essa parte de mercado que eu acho que tem uma possibilidade muito grande também de como que está indo, mas eu vejo que novas tecnologias em si ainda tem muita coisa, principalmente dessa parte de até Hashgraph, né? Acho que o próprio questão de nodes de autenticação, né? Tem o Hashgraph a gente tem o primeiro nó na América Latina para fazer parte disso, que é como se fosse o blockchain, mas um pouco mais escalável, né? Então a gente também faz parte disso, estamos explorando porque existe muitas aplicações, né? Uma delas, por exemplo, é a própria parte de autorizar os dados, né? Se tiver o consentimento através de uma tecnologia de blockchain, você consegue certificar que isso funciona, eu acho que é algo que está bem próximo aí de evoluir nos próximos cenários, falando de LGPD e afins, né? Então, só para dar talvez uma pincelada aí, Cleiton, não sei se era exatamente isso que você estava querendo, mas pelo menos falando um pouco de próximos passos aí de Magalu. Pessoal, sim, tem muito mais obrigado. 4 pessoas querendo... Obrigado. 5 pessoas querendo fazer perguntas, para colocar pela ordem. Primeiro, deixar o professor Francisco Regina fazer a pergunta dele, depois eu tenho a Zoraide, o Pagnocin, a Bruna e o Renan. Então, o professor Francisco pode fazer a sua pergunta, Francisco Regina. Obrigado, Sérgio. Boa noite, Thiago. Antes de mais nada, quero agradecer aí. Os nossos colegas coordenadores já agradeceram, mas eu também sou coordenador de marketing. Tá? Agradeço a sua presença. E, na verdade, estar aqui, professor. E eu tenho duas perguntas, né? Acho que uma do lado que você tocou aí na questão da logística. E a questão que eu quero tocar é o seguinte: como é que hoje, na nossa infraestrutura de 50, 60 anos atrás, né, a gente consegue trabalhar em cima de uma distribuição mais rápida,
uma vez que todo o transporte hoje é focado diretamente no modal rodoviário. É rodoviário, exatamente. E a economia é toda em cima dele, né? E cada vez mais hoje, como nós estamos sentindo, né? Parece que o mundo está menor, parece que os espaços estão mais curtos por causa da tecnologia. Tá? Essa é a primeira parte. E a segunda, que acho que é a mais importante, como nós vamos conseguir ter uma segurança na tecnologia, que a cada dia nós temos aí uma fraude em cada local. Não, muito legal. Falando dessa parte de logística, eu acho que tem uma proximidade muito grande com pesquisa operacional e com uma pitadinha de talvez de previsibilidade, porque o que acontece? Não é mais você ter, e é por isso que eu falei que o papel até importante das lojas hoje em dia, não é mais você ter grandes centros de distribuições, eu tenho 10 lá com um monte lotado até o teto, e aí eu tenho aqui geladeira que está só no sul, e se eu for vender em outro lugar. Então, existe uma necessidade de uma malha logística muito mais pulverizada, onde a loja tem um papel importantíssimo nisso. E é por isso que eu acho que essa parte de DE e DS, que é a parte de Data Science, tem um papel tão crucial, porque você tem que começar a entender qual é a demanda que existe naquele momento para fazer um abastecimento prévio, baseado em dados históricos de o que você tem, para conseguir que quando você for comprar alguma coisa naquele lugar, eu tenha aquele produto disponível já numa loja perto ou num CD perto, que eu consigo fazer uma transição e sem ter que ele andar um período muito longo. Então, eu acho que é uma questão muito de resolver uma equação onde que eu faço a minha distribuição dos produtos ao longo do Brasil, que é um país enorme, baseado na demanda que eu tenho, tanto online quanto offline, que na verdade o usuário é o mesmo, né? Para que eu consiga, a partir do momento que você compre alguma coisa, eu tenha a menor rota para conseguir fazer aquela entrega. Por isso que a gente está postando tanto nessa questão de, se você acompanha nosso resultado, D2, D1 e até algumas coisas que entreguem em horas, porque na verdade eu não tenho que sair de um centro de distribuição que para eu ter um benefício fiscal, ou estou lá em Minas, entendeu? Eu estou com produtos distribuídos em lojas perto dos lugares para que ele saia diretamente da loja e tirar proveito ainda disso para os nossos marketplaces, que são os parceiros que vendem nas nossas lojas, que ele faça o drop-off numa loja e dali, uma vez que ele tem um ponto de contato com a minha malha logística, eu leve ele direto para outra loja e dali eu consiga fazer a entrega para o cliente e eu diminuo o tempo que esse produto vai ficar rodando, faça uma questão até porque quanto mais tempo esse produto fica rodando, mais caro é isso, e além disso eu consigo melhorar a conversão, porque se eu tenho entregas mais rápidas, a pessoa vai, pô, aqui é rapidinho, eu vou comprar aqui mesmo que amanhã tá em casa, entendeu? Eu não preciso o cara ter que pensar e falar, o preço tá ótimo, o frete é grátis, mas vai demorar 15 dias, pô, 15 dias, eu acho que é melhor eu pagar aqui um frete mais caro em algum outro concorrente, que o cara me entrega mais rápido, né? Então, acho que tem muito dessa parte de abastecimento da logística, e eu acho que é por isso que é tão importante, uma coisa que foi legal que o Magazine investiu muito ao longo dos anos, foi na sua própria malha logística, que a gente fala, mas não com tudo carreteiros próprios, com muitos parceiros regionalizados, porque eu também consigo fomentar esses carreteiros que são perto, que já faziam trabalhos antes só no offline, no não digital, a gente construiu ferramentas para ele, entregou um aplicativo para o cara, ele falar, cara, vem aqui que você já trabalhava entregando para a loja física, quando tinha que levar a parte de imóvel, que era muito forte, agora você atenda essa região e a gente consegue fazer com que pequenas empresas também cresçam, tanto é que um dos grandes objetivos do Magazine é eu tenho que melhorar a logística e profissionalizar a logística no Brasil, fazendo com que os grandes eu esmago e os pequenos eu dou benefício e dou a mão, porque aí eu consigo ter um rio com água, com um monte de empresa pequenininho garantindo que vai fazer um bom serviço naquele, do que eu ter um gigante de logística, como talvez um correio, onde o volume é tão grande que ele não consegue garantir a qualidade. Né? Perfeito. Essa é a parte da logística. E desculpa, professor, você tinha feito uma outra pergunta que era com relação à segurança da tecnologia. Segurança. Segurança, eu acho que tem essa questão de consentimento, eu acho que é o que vai virar o jogo, assim. Acho que hoje a gente ainda tem muita dificuldade, muitas barreiras, quando a gente fala de
quem tem o consentimento para acessar cada um dos tipos de informações e como que eu faço realmente a autenticação daquela pessoa que está ali nesse sentido, né? Então, olhando do ponto de vista de cliente, né? Hoje você fala para alguém, vou fazer um two-factor authentication aqui com SMS, com e-mail, é de uma certa maneira um desafio para o varejo, porque é visto como uma fricção. A gente está lá para comprar, não, peraí, olha o celular, aí não chegou o SMS, o cara tem... Então, como que você consegue garantir que aquela pessoa realmente é aquela pessoa, sem que você, através de várias outras maneiras? É por isso que tem hoje grandes estudos onde SDKs que conseguem, lógico, por isso que o consentimento é tão desafiador. Você me autoriza eu pegar outras informações da sua localização para aumentar a sua segurança? É uma troca, né? Beleza, eu sei que essa pessoa sempre acessa dessa região nesse horário, nesse sentido. Quando ela estiver ali, eu sei que a chance de ser ela é maior versus uma pessoa que se logou aqui agora e em 5 minutos ela andou 300 quilômetros e está tentando fazer o mesmo acesso numa outra região. Não é possível que o cara andou tudo isso nesse tempo, né? Então, falando do ponto de vista de cliente, eu acho que essa que vai ser o maior desafio. Como que você consegue fazer a autenticação dessa pessoa sem que você também banalize a quantidade de informações com que faça com que ela seja rastreável, né, e até chegar naquele indivíduo. Por isso que eu acho que é um desafio interessante a gente conseguir casar isso, principalmente com o LGPD, para conseguir garantir a segurança para o usuário sem que eu tenha que ficar fazendo a identificação dele, né? Então, esse acho que é um ponto interessante. E falando de uma maneira um pouco mais abrangente, falando até de segurança, tem muitos casos aí, vocês viram, os parceiros nossos que tiveram recentemente a infelicidade de ser atacado pelo próprio ransomware ali, né, que basicamente pessoas atacando grandes empresas para conseguir literalmente extorquir informações, né, ou dados, né, prejudicando ali a companhia. E eu acho que essa parte de segurança tem muitas pontas abertas ainda, porque se fala pouco no país sobre isso, sabe? Tem poucos profissionais, tem poucas dificuldades de formação e de capacitação, tem muita ferramenta de mercado que é muito caro, mas se você tem a ferramenta correta, sem os devidos processos implementados, que é o mais importante, vou dar um exemplo, fala-se muito sobre processo de DR de um data center, por exemplo. Eu tenho um data center aqui e outro aqui. Mas eles não estão conectados, mas se eu faço um backup nesse tipo de ataque, eles estão ficando cada vez mais sofisticados. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, o backup também está contaminado. Quando você sobe, ele já está lá, porque o atacante, ele não é mais ele está se profissionalizando, ele não entra, pegou a brecha e já instala tudo e aperta o botão. Ele entra, fica ali um tempo, viu que ninguém viu, instala no do lado, instala no do outro, abre uma portinha. Ele vai estudando e cavando para que quando ele apertar o botão, ele fazer o maior estrago. Ele entra, destrói seu backup, faz. Então, assim, tem muitas barreiras e conceitos que têm que ser discutidos nesse nível, e até uma preocupação aí, um pouco mais minha, mais futurística, que quando realmente chegar ao acesso de todos à computação quântica, tudo que a gente tem no nível de criptografia vai ter que ser revisto, né? Porque vão ser outros desafios que a gente tem, né? Então, acho que tem essa questão da segurança dos dois lados aí, né? Perfeito. Muito obrigado, viu, Thiago, mais uma vez pela participação. Obrigado aos professores aí, que passaram a palavra, tá? Obrigado. Queria agora, a Zoraide quer fazer a pergunta, a próxima pergunta, por gentileza. Boa noite, Jesus, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Eu sou do curso de Ciências Contábeis da unidade Ponte Rasa. A minha pergunta, eu acho que é até um gancho na pergunta do professor, porque hoje o nosso mercado está cada vez mais competitivo, né? Então eu queria saber, dentro da sua área, como você faz para atender a todos os clientes e ser capaz de fidelizá-los? Tá, legal. Falando de fidelização de cliente, eu acho que tem vários pontos que podem ser endereçados aqui. Hoje, falando de Magalu em específico, né, acho que tem outras estratégias até para outros, a gente começou principalmente a ter uma camada de serviços, né? Então, o que eu consigo fazer de serviços que realmente tem um benefício maior? Então, às vezes, a própria Luísa, quem teve a oportunidade de vê-la falando, já faz muito tempo que a gente tinha a questão do cartão Luísa, né, que é o cartão Magalu, onde, às vezes,
fornecer crédito para as pessoas é quase uma questão, para quem vive nos grandes centros, isso acaba parecendo que talvez não é tanto uma realidade, mas no resto do país é quase que uma questão de dignidade, porque a pessoa bate lá no próprio, para pegar no banco, ele fala, você não tem nenhuma propriedade, eu não vou te dar crédito, né? Então, o Magazine também tem essa questão de como que eu levo ao acesso de muitos que é privilégio de poucos, né? Esse sempre foi o lema do próprio Magalu, e com isso a pessoa vê valor nisso e fala, poxa, que legal, eles estão realmente me dando uma oportunidade, estão me dando um voto de confiança, e aí você acaba fidelizando. Essa é uma das maneiras. Quando a gente fala no digital, que talvez é um pouco mais da sua pergunta, basicamente tá ficando cada vez mais competitivo, o cara vai entregar mais rápido que você, mais barato que você, num produto mais barato que você, certo? Então, a gente tem que conseguir equilibrar isso também para a gente ser tão competitivo quanto e ter ainda outros benefícios. Por isso que a gente fez agora questão do cartão, do próprio cartão que tem também, se você compra tem cashback, que é uma da estratégia para você conseguir fidelizar, mas na maioria das vezes, quando a gente fala de loja física, o que você precisa é ter um atendimento incrivelmente comprometido com aquilo que você faz para acontecer, porque eventualmente as pessoas vão ter problemas, e como que você faz para você atender, porque numa pesquisa, quando você pergunta para o cliente, ele vai falar que ele não quer pagar frete e que ele quer que chegue rápido. Mas, na verdade, muitos cenários ele paga, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco melhor se ela vê o valor na qualidade do que está sendo entregue. Então, beleza, vou fazer isso daqui, mas, cara, tem um benefício, por isso que tem uma gama muito grande de serviços, de seguros, então a gente tenta colocar bastante coisa onde que a pessoa entenda que aqui a gente tem uma experiência boa, que a gente resolve o problema, que faz com que seja bom para todo mundo, para conseguir fazer essa fidelização. Inclusive tem programas especiais na parte do digital, que é o próprio Clube da Lu, o próprio Cliente Ouro ali, onde pessoas que têm uma relação com a companhia de algum tempo, que tem um certo histórico positivo, elas começam a ter descontos exclusivos, né? E aí você acaba gerando também uma fidelização. Então, atendimento incrivelmente importante, você ser muito transparente e ter essa questão de exclusividade de serviço que realmente agregam valor para o consumidor final, é algo que a gente vem atacando fortemente, tá? Se você entrar ali no aplicativo, até você vai ver, tem algumas áreas ali, do Cliente Ouro, para quem já está um pouco mais de tempo, né? Tá a parte de tentar digitalizar também. Quer pedir seu cartão, peça por aqui de uma maneira simples e fácil, para tentar descomplicar e a pessoa entender, e o cliente ver que, realmente essa empresa me ajuda, né, a fazer as coisas e não só uma via de mão única. Né? Não sei se respondi exatamente a sua pergunta, mas acho que... Respondeu sim, obrigada, viu? Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Acho que o próximo da fila aí é o José Luiz, é isso? O Pagnocin é o próximo, pode perguntar. Oi, Jesus, boa noite. Boa noite. Eu sou o professor Pagnocin, aqui da Unidrumont. Nós estamos com uma turma aqui fazendo peso aí na sua apresentação, quase 300 pessoas, turma de engenharia de software. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, pela sua carreira. Eu tenho certeza que os alunos vão se inspirar muito aí na tua trajetória, então, primeiramente, parabéns aí pela sua, obrigado, professor. Pela sua história. E o que eu gostaria de perguntar está um pouco mais voltado para o tema mesmo da apresentação, né, que são os métodos ágeis. Eu queria saber, na prática, o que vocês usam aí de ferramenta e o que vocês fazem de cerimônia. Citar algumas, né? Então, se vocês usam, por exemplo, ferramenta de board para Kanban, seja Gira, Trello, algo do tipo. Se vocês fazem também processo de planning, usando alguma ferramenta como Planet Poker, algumas dinâmicas também para fazer retrô. Que tipo de cerimônia e ferramenta prática vocês usam aí no dia a dia para que nossos alunos também possam enxergar que toda essa parte teórica, essa parte que a gente passa de atividades, quando eles chegarem no mercado de trabalho, o que eles vão encontrar e se de fato toda essa parte aí de ferramentas e cerimônias dos métodos ágeis, uma empresa aí de ponta como a Magalu usa e como isso é aplicado. Obrigado, parabéns novamente. Obrigado, professor, pela pergunta.
sim, a gente já passamos por algumas fases, né? Quando a gente, e aí eu acho que tem a ver com uma questão até de tamanho da companhia. Quando você é pequeno o suficiente, né? Até quando a área de tecnologia tinha, sei lá, estou falando mais de labs específicos, a gente tomava mais conta do dígito ali, estava na casa dos seus 100, 150 pessoas, era muito mais simples, né? Você fazia ali as planning, entrava todo mundo numa salinha, resolvia, fazia o board físico, estava tudo certo. Hoje a gente tem aproximadamente 1.600 pessoas, né? Então a gente tem muitas variações. Passamos por Trello, mas no Trello você tem uma dificuldade muito grande de tirar métricas automatizadas, porque lembre-se que o objetivo do ágil é você fazer a planning, fazer a retro, ver o que deu ruim, mudar e refletir e conseguir fazer um fluxo evolutivo das coisas para você não cair no mesmo buraco de novo. Se você não consegue tirar métricas de CFD, de lead time, você acaba tendo dificuldade em onde você vai melhorar para o próximo, né? Então, a esmagadora maioria dos times de desenvolvimento fazem planning, fazem dailies, tem uma parte da retro, com algumas variações, principalmente de tempo, tem uns que fazem de uma semana, outros de 2, outros de 3, né? Semanas entre os tamanhos dos sprints que eles acabam rodando, de ferramentas a gente depois acabou passando um pouco para o Gira. Hoje, atualmente, a gente usa o Swift Kanban, que ele basicamente é um board que tem muita métrica já associada, e a gente, como empresa de tecnologia, tem muitas APIs. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu cruzar numa ferramenta única para toda a companhia, para eu conseguir amarrar iniciativas, principalmente que são cross, porque nem tudo a gente vai conseguir resolver com um time mais. Que nem eu até dei o caso aqui, vamos fazer a implementação do PIC. Cara, tem desde o Web Store, passando pelos PRE, passando pela parte de core, financeiro, fiscal, então pega muitos times. Como que você cruza tudo isso sem fazer 1 milhão de reunião de alinhamento em planilhas de project para ficar lá jogando aqui? Eu acho que é um processo pouco efetivo. Então, como que você consegue fazer com que o dia a dia das pessoas, que é muito similar com o Trello, que é o Swift Kanban, que é um board online, onde a pessoa que está no mais granular acaba mexendo os cards do que estão ali e ele reflete no que a gente fala que é os flight levels, que é os 3 níveis de voo que a gente fala. O nível mais básico é quase o nível operacional. Então o cara está ali dentro de uma squad, dentro de um time, mexendo o card, vendo o que está acontecendo. O nível de cima, o que seria o flight level 2, é uma parte do nível mais tático, então uma visão mais gerencial para saber, olha, esses projetos são dessa maneira, isso aqui tem dependência com esse outro, e o Flight Level 3 é como se fosse literalmente, você está voando perto para ver as ruas, as casas, o outro você está vendo o bairro e o outro você está vendo a cidade, mas você consegue saber, olha, tá pegando fogo ali naquela cidade, mas eu não sei exatamente o que é, uma visão mais estratégica, né? Então, estratégica, tática, operacional. Esses são os 3 níveis que a gente acaba usando, e para conseguir fazer isso, a gente pegou esse nível que é o mais granular, que é o Swift Kanban, e a gente construiu a nossa própria ferramenta, chamada Agile Tools, que eu conecto nisso e tiro as métricas baseado em tags para visibilidade e os KPIs que fazem sentido para a gente. Então, por isso que, lembra que eu falei, o objetivo dessas metodologias ágeis é você conseguir tirar proveito dos frameworks, não ficar bitolado naquilo, mas pegar o que tem na sua caixa de ferramenta, o que funciona para você para aquele momento e aplicar. Por isso que os times têm muitas variações, e isso também varia de acordo com a maturidade do time. Então, essas partes mais, vou chamar assim, do manifesto hard ali que tem, a gente também faz, e a gente faz outras coisas além também. A gente faz o que a gente chama de assessment, que são 21 perguntas que a gente faz para os times, para eles rodarem entre eles, para a gente descobrir qual que é o déficit que tem para a gente conseguir categorizar eles entre esses 4 estágios que a gente falou dos times. Esse time é um time novo, está se formando, tá no caos, esse aqui não, ele está se formando agora, não, ele já está normalizando, ou ele está performando. E para cada um desses, você tem opções ali de como que você evolui ali, né? Então, às vezes tem um time que ele está indo super bem, mas você, teve que mudar porque teve uma reorganização na empresa, ele dá uma estaca zero, que as pessoas não conseguem mais trabalhar bem junto, ou você tem que dar um treinamento de alguma coisa específica, e outras coisas que é muito importante sempre tente tirar métrica de tudo, não porque você quer apontar o dedo, longe disso, porque essa é a pior coisa que você pode fazer. Quantas horas, homem, você está trabalhando? Você tem que medir na outra ponta, o que está saindo de valor e o que está tendo de operacional, o que você está entregando de valor e o que está tendo de bug.
porque o operacional você vai ter que construir coisas para automatizar isso, para tirar essa carga do time de desenvolvimento, para que as pessoas consigam usar a Interact para construir valor, e não para ficar sempre fazendo processos repetitivos que você pode automatizar, parte operacional. Entrega de valor, aí sim, projetos grandes, o pessoal tem que ter, a gente faz o processo de design docs, que é um padrão de template onde o pessoal vai falar como que você, qual o problema que você quer resolver, como que você quer atacar ele, e uma coisa que é muito importante é qual a solução alternativa para aquilo, porque isso faz a pessoa não implementar a primeira coisa que vem na cabeça dela. Se eu tivesse que fazer isso de uma outra maneira, ela pode não implementar, mas colocar uma solução alternativa, quais os times envolvidos, com quem que eu já tenho que alinhar antes de começar isso, né? Para que quando você chegue numa planning, ou o próprio replenish no meio, se o time for muito bom, como que você consegue já pegar e saber o que já está pronto, o que tem um discovery bem feito, o que já está pronto, e você já tem as perguntas mínimas para começar o desenvolvimento. Porque um erro muito comum que acontece em grandes companhias, eles querem fazer muitas coisas, mas se você começa muita coisa ao mesmo tempo e não termina elas, você só vai aumentando seu IP, vai engargalar e você não vai conseguir tirar proveito de realmente chipar coisas de qualidade e funcionalidades que entregam valor para o cliente final, né? Então, acho que pincelei um pouco ali de coisas falando de agilidade ali, que eu entendo que fazem sentido. Métrica super importante, saber o CFD está subindo, está descendo. Eu particularmente gosto muito mais do burn-up do que do burn-down, porque o burn-down é um projeto um pouco mais fechado, a gente sabe que essa normalmente... Então, nunca chega no zero ali e dá aquela sensação de não terminar a coisa para o time. Quando você tem o burn-up, o escopo vai aumentando e não tem problema, mas você sabe que o que você está entregando está indo bem, está constante, o time está indo e você está indo para um objetivo maior, sabe? Então, tem algumas peculiaridades ali que eu acho que é um pouco mais minha, que eu queria contribuir aí, tá, professor? Muito bem, muito obrigado. Tem só mais 3 perguntas e a gente encerra, tá? Bruna, de Cássia, pode fazer a tua pergunta, Bruna. Oi, Jesus, boa noite a todo mundo. Boa noite. Na verdade, é mais uma curiosidade, né? Meu nome é Bruna, eu falo da equipe de administração da Ponte Rasa, e eu queria saber se a Magazine Luiza hoje, com a Grandeza, né, ela tem ainda parceiros de tecnologia em relação a plataformas como a VTEX, a Rakuten, ou se é tudo feito internamente, desde o desenvolvimento e todos os processos. Tá, legal. Bem, uma das coisas que me atraiu para ir para o Magazine era exatamente porque ele fazia tudo dentro de casa, né? E eu acho que ao longo dos anos a gente chegou numa equação que é o que é um diferencial estratégico eu tenho que ter dentro de casa, porque por mais que seja mais difícil eu fazer alguma integração, né, eu não fico numa mão de, eu quero fazer uma integração aqui, quero fazer alguma customização, às vezes tem uma baita de uma oportunidade que nem essa que eu dei agora de, cara, vamos chegar ali e fazer o WhatsApp, o vendedor conseguir fazer a venda remota através de uma VPN. A gente tem que construir coisas que quando você está preso num vendor, você depende do roadmap dele. Se você é um grande cliente, você pode influenciar, mas mesmo assim vai depender do vendor fazer aquela implementação ou a customização. Então, a gente escolhe parceiros que consigam ser complementares, mas o que é realmente um diferencial estratégico a gente acaba fazendo dentro de casa, né? É mais difícil, mas estrategicamente falando, tem uma vantagem maior entre você conseguir ter uma flexibilidade entre conectar sistemas, e para você ter uma ideia, o nosso próprio ERP, né, era baseado no Genco, e que foi originalmente feito para pequena e média empresa, e o Magazine já não era médio fazia muito tempo, e a gente acabou comprando esse código-fonte, porque ele era tão customizado para o Magazine, que não fazia mais sentido a gente ficar esperando ali uma outra empresa terceira fazer essa parte do ERP. A gente até batizou para outro nome, né, e aí acabou tendo... separando um pouco dos módulos que tinha ali dentro, mas numa maneira um pouco mais genérica, assim, eu acho que de desenvolvimento, que é um diferencial estratégico, a gente tende a fazer dentro de casa. E quando vemos uma oportunidade de acelerar, aí a gente com certeza vai, né? Por exemplo, cloud providers, né? Dificilmente vai construir de largada do zero toda, então, talvez tenha um acelerador aqui
pega uma AWS, pega um GCP, pega uma Azure, ou CI, eu não sou tanto fã, mas enfim, para que você consiga tirar proveito daquilo que é visto mais como commodity, e aí você acaba fazendo depois só o que é mais dentro de casa. Por isso que a gente tem um time tão grande, né? E apesar de tudo, ainda acho que não é tão grande assim pelo tanto de coisa que a gente entrega. Mas a gente tende a fazer mais dentro de casa para poder tentar ter essa flexibilidade, tá? Tá, ok, obrigada. Regina, obrigado. A penúltima pergunta aqui é Renan Tatuapé. Pode falar, Renan. Opa, boa noite, Thiago. Boa noite. Renan aqui do marketing do Tatuapé, né? E aí, a pergunta que eu quero fazer é se, dentro de todos esses anos aí, teve algum projeto que você tocou, ou até mesmo antes de você estar no cargo que você está, você participou também, estava envolvido, que você considera, assim, se desse para elencar, você falar, caraca, esse projeto aqui, ele mudou a tecnologia da Magalu. Isso fez com que andasse muito, a gente avançou muito, dependendo de alguns projetos, enfim. Eu queria saber se existiu ou é mais processos mesmo, mini processo que nem se falou antes. Tá, legal. Cara, eu acho que o mais marcante para mim foi um dos primeiros ali, que é o próprio Magazine Você, né? A gente fez em 2010, não, em 2011 talvez, porque eu acho que a gente quebrou muitas barreiras, sabe? Foi a primeira vez que a gente estava usando cloud, usando o GCP, Google Cloud Platform. A gente estava realmente já pensando em pegar tudo aquilo que estava dentro de casa e colocar os conceitos de plataforma digital, que cara, eu pegava aquilo e conectava, na época tinha Orkut ainda, né, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas a gente conectava no Orkut e no Facebook, então era a relação central ali de quando fala de plataformas digitais, a gente tinha dentro de casa, o cara selecionava alguns produtos e oferecia isso para ele, para os seus amigos, né, das redes sociais. E ali teve muitas coisas que a gente aprendeu, assim, que deu um baita de um salto. A gente começou a fazer testes automatizados a partir desse projeto. A gente começou a usar cloud a partir desse projeto. A gente começou a aprender grafo a partir desse projeto. Pegamos o que tinha de grafo do Facebook, montamos o nosso próprio sistema de recomendação baseado nisso, nos conceitos que a gente viu de grafo entre relações de produto, pessoas, a parte de automação de infraestrutura também, que a gente tinha, apesar de estar em cloud, também a gente começou a partir desse projeto. Então ali acho que foi uma sementinha que tem muitos conceitos que a gente regou que hoje outros times fazem e tiram proveito disso, que acho que deu uma baita de uma virada, assim, sabe? Então esse foi um que me marcou bastante, principalmente porque eu tive uma participação ativa ali, né? Muito corre, muito suor ali em cima disso. Então esse acho que foi um bem marcante, assim. Um outro que eu diria é a questão da própria parte de abrir o marketplace, sabe? Porque aí a gente teve uma mudança, não na área de tecnologia, mas na área de negócio, porque antes, né, quando você fala de varejo, você tem basicamente o 1P, que é o que eu compro, eu armazeno e eu emito nota. E o que é o 3P, que é o que eu pego de outras pessoas que não estão aqui dentro e eu vendo dentro da minha plataforma, usando ou não meu sistema de checkout, meu sistema de logística, meu sistema de faturamento, tanto faz, mas são outras empresas fazendo isso. E isso fez com que a gente mudasse a cabeça de deixar de ser uma empresa de varejo para uma empresa de tecnologia com pontos físicos e calor humano, né? Que é o que a gente fala ali, quem teve a oportunidade de ver o Fred falando, ele fala muito nessa tecla. Por quê? O Magazine em si passa a ser mais um player dentro desse ecossistema. Então, quando a gente fala de plataformas, que foi a última reorganização que a gente fez no começo desse ano, eu sou uma plataforma, e aí eu tenho que ser genérico o suficiente para funcionar. Qualquer um que queira fazer parte disso, inclusive o Magazine. Então, muda a maneira e a relação que você vê, em vez de você colocar todas as fichas para falar, é quase que, vou tentar fazer um deparo, fazer um monte de processos que só funcionam dentro do Magazine viram um impedimento e uma barreira de fricção quando você quer colocar um parceiro dentro desse seu ecossistema. Então, esse também foi uma outra virada muito legal, que a gente começou a ser cliente de nós mesmos, entendeu? Então, não era só, cara, eu faço aqui dentro, fiz aqui tudo, amarrei aqui, tá bonitinho, para mim funciona. E quando você olha, outra pessoa quer ver, cara, mas esse fluxo não funciona para mim, isso é muito específico, isso aí só faz sentido no seu ERP. Então, a gente teve que desamarrar muitos nós para ser genérico o suficiente
suficiente e conseguir transformar isso numa plataforma que é algo que ainda está evoluindo até hoje, né? Fala-se de como é que a gente vai fazer a logística como um serviço, né? A parte de a própria emissão de nota, de EUDOC, não sei se tem alguém aqui que faz parte, mas nós conectar no Cefaz ali, dependendo de onde que você emite a nota fiscal por estado, por município, tem muitas peculiaridades. Então, se você abstrai isso para quem está vindo, principalmente de quem é o pequeno, de long tail, tem um valor muito grande, né? Então, acho que são esses dois. Uma virada da tecnologia, com o Magazine Você, com questões de plataforma, e uma virada, talvez, de negócio com marketplace, sabe? Que também tive a oportunidade de participar ali. Pô, massa. Legal, obrigado. Legal? Obrigado pela pergunta aí, cara. Obrigado. Só para finalizar, a última pergunta aqui, o Daniel fez no próprio chat. É coisa rápida para o Thiago. Se você acha que um dia o Bitcoin vai ser usado como moeda no Magalu. Cara, não sei, cara. Eu não sei mesmo, assim. Eu acho que essas cryptocurrencies aí estão ficando cada vez mais em evidência. Eu acho que é possível que a gente tenha alguma, não sei necessariamente se vai ser o Bitcoin ou não, até talvez pela própria volatilidade que ele tem ainda, né? Eu ainda acho que a gente tem um desafio grande, que é como que você garante quem que regula o negócio, entendeu? É uma maneira que o preço muda muito, muito, muito forte de um lugar para o outro, assim. Então, acho que ainda é cedo para dizer, cara. Eu literalmente não apostaria muito nisso, mas eu acho que é super possível, assim, sabe? Até porque em algum momento eu acho que isso vai começar a desbancar. Acho que tem uma força muito grande ainda de outros bancos, de até outras grandes instituições financeiras com um pouco de receio de realmente apostar pesado nisso. Acho que tem sim um benefício, que é uma parte um pouco mais descentralizada, que você consegue fazer transações muito rápidas, né? Particularmente o Bitcoin em si, eu acho que o tempo de transação dele, até quando se fala um pouco de mineração, ainda acho que ele é curto. Acho que tem outras moedas que escalam um pouco mais na questão de mineração e discovery, mas enfim, ele é o que está hoje mais na ponta, vou chamar assim, né? Mas eu acho que é uma discussão interessante. Eu não sei, assim, eu acho que ainda vão ter muitas discussões antes disso acontecer, assim, discussões muito interessantes, né? Eu acabei de mencionar a próprio Hashgraph aqui, que a gente faz parte de um dos nossos, primeiro da América Latina, também tem a sua solução, que é o HBAR lá, mas não sei, cara, eu ainda acho que tem muita ponta solta, assim, sabe, para já começar a rodar dessa maneira e garantir que isso vai realmente ser algo rastreável e que a gente consiga cumprir com todas as questões legais que existem no próprio país e tal, né? Então, acho que ainda tem muita ponta solta nessas discussões para a gente conseguir aceitar, mas eu acho que no futuro, acho que é altamente possível, assim, sabe? Ok, então obrigado, Daniel, pela última pergunta, obrigado ao Thiago. Então, vou passar só para o Luciano para fazer um encerramento aqui. Agradecer desde já, Thiago, pela nossa interação aqui, que fazia tempo que a gente não falava, né? Sim. Assim, de forma mais efetiva, embora a gente se fale de vez em quando. E, Luciano, só para a gente fechar, eu aproveito e já agradeço. Não, beleza. Eu queria a tua participação. Queria agradecer aí, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que fez pergunta, que ficou até aqui agora nesse horário. Foi um prazer participar com vocês aqui. De novo, cara, eu não acho que o que aconteceu para mim, o que eu falei aqui é uma verdade absoluta, então, usem isso como mais uma input de uma referência para vocês buscarem outras referências e tirar suas próprias conclusões. Eu queria terminar com isso aqui, que eu acho que é um ponto bem legal. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Maravilha. Thiago, eu gostaria, em nome do Grupo Educacional Drummond, agradecer a sua participação. Foi de extrema valia, foi muito interessante, acho que agregou muito conhecimento, foi muito positiva a sua apresentação, e eu gostaria de deixar as portas abertas para uma nova possibilidade de repente, você passar um pouco mais do seu conhecimento, da sua experiência, para todos nós aqui podemos aprender com você. Parabéns pela sua atuação, parabéns pela sua carreira, e que vocês tenham e continuem fazendo muito sucesso, porque, como eu falei,
Comprar um guarda-roupa e ter o guarda-roupa dentro de casa montado em 4 dias no Magalu é uma coisa de maluco. Eu passei por essa experiência e recomendo, Thiago. Parabéns para vocês. Uma boa noite a todos e uma boa noite para você, palestrante. Obrigado aí, professores. Obrigado a todo mundo aí pelo convite. Obrigado. Boa noite a todos e obrigado.